Boa noite a todos, ao vivo. Começa mais uma live. Hoje falando sobre os efeitos do divórcio. Vamos lá, eu vou dividir essa live com a minha amiga Aline, de Goiânia. Estou esperando a Aline entrar. Oi, Regina. Estou só esperando minha amiga Aline entrar lá de Goiânia. Vamos falar aí sobre os efeitos do divórcio. Oi, amiga. Ela entrou. E nós vamos começar a compartilhar aqui a tela. Oi, gente. Oi, Oi, amiga. amiga. Tudo certo? Tudo bem Manda por aí? mesmo. A Regina já está aqui. Manda lá para sua mãe, Regina. Isso mesmo. Isso, Vamos manda para todo começar. mundo aí, gente. Exatamente. Então vamos lá. 8 horas, uma livezinha sobre os efeitos do divórcio. Vamos falar sobre os efeitos Um tema nada jurídicos. fácil, né? O tema, né, é complicado, mas a gente vai ver se a gente consegue responder algumas perguntas aqui, né, do pessoal. Ó, tô vendo muita gente aqui minha entrando, Exato. minhas Beijo. alunas, minhas amigas. Isso. Assim, receber, né, da boa noite. A gente tem aqui as alunas da Aline, os alunos da Aline. A Aline é lá de Goiânia, professora de Direito de Família, é também servidora do tribunal. E eu sou daqui de Brasília, psicóloga e educadora financeira. Então, o pessoal está começando a entrar. Sejam bem-vindos, familiares, amigos, alunos e demais Todo interessados mundo. no tema. Vamos lá. Todo mundo que Então, quiser falar um pouquinho, aprender um pouquinho de divórcio, tanto o efeito vamos lá. jurídico como o efeito psicológico e financeiro, né? Que não é nada fácil. Aproveitar para perguntar, né, Aline, para a gente, Já para que a gente pudesse é o momento responder. o momento de van esse aqui hoje. Exatamente. Assessoria Aproveita que tem gratuita. o direito e a psicologia tudo junto. Exatamente. Então, a gente está vivendo aí uma pandemia do término dos relacionamentos, né? Hoje eu postei, então, para a gente começar a dar um cenário inicial. Eu fiquei chocada quando eu fui pesquisar essas estatísticas, né? Porque a gente está sempre escutando falar que está aumentando os casos de divórcio, mas eu queria algo com dados. E eu fui buscar esses dados e eu fiquei chocada ao descobrir que o Google fez uma pesquisa no mês de março e subiu 82% a quantidade de busca por como dar entrada no divórcio. E a que mais choca ainda é a de que em abril agora de 2020 subiu 9.900% a quantidade de pessoas que buscaram pelo termo divórcio online gratuito. Então, relembrando, a gente está no meio da pandemia, então muita gente procurando como que se faz as coisas de forma remota. É, Então, é um divórcio cenário remoto não é mundial. novidade, né? Exato. É um cenário mundial, está aumentando a procura nos escritórios de advocacia, o pessoal do direito de família, está aumentando também isso nos consultórios de psicologia. Então, eu vou passar já a palavra para a Aline para ela já começar a falar sobre o Instituto do Divórcio. Vamos lá, Aline. Bom, o efeito jurídico principal do divórcio, né? Acho que o primeiro momento, o mais difícil do divórcio é você aceitar que o seu casamento acabou. Né? Aquele momento que você fala assim, nossa, meu Deus, me dediquei tantos anos a isso aqui, tantos anos a essa relação, e chegou um momento que não dá mais, e depois que você aceita isso, que você vai passar para uma outra fase, que é a fase de procurar os seus direitos relacionados, e aí você vai precisar certamente de um advogado. E hoje nós temos na esfera jurídica duas formas. Você tem a forma jurisdicional, né, que é aquele que vai dentro do processo mesmo, jurisdicionado, com juiz e etc., quando há litígio, quando há menores, e há a possibilidade de você fazer hoje o divórcio extrajudicial, que é aquele divórcio em cartório, quando não há litígio, ou seja, quando há um consenso entre as partes, quando não há interesses de menores e incapazes. Então, nesses casos, há a possibilidade de você, das partes, né, procurarem os cartórios, que é uma forma mais rápida para a solução desses conflitos e é uma forma um pouco mais barata, porque eu vi muita gente perguntando assim, é caro entrar com divórcio? Qual que é o custo disso? Bom, o valor das custas, principalmente aqui em Goiás, elas são muito altas. Nós temos um valor muito
alta em relação a custas, porque os valores dos tributos, eles são todos calculados sobre os valores dos bens. Então, é um valor que tem que ser considerado. Aqui em Goiás, nós temos um índice muito alto de valores nas custas. As custas pelo Tribunal de Justiça são elevadas. Para Brasília, já é um valor um pouco mais baixo. Então, é um valor um pouco mais reduzido, porque cada tribunal tem a sua tabela de custas, e isso aí vai depender da região em que as partes vivem. No cartório, você paga a taxa do cartório, mas você acaba pagando um pouco menos de honorários, porque você vai ter quase um acordo ali. Você já vai levar aquilo ali pronto só para ser homologado. Então, os advogados acabam cobrando um valor um pouco mais reduzido, em razão dessa falta de necessidade dessa dilação em relação ao trâmite ali, né? Você vai, em um mês, 2 meses, você está com mais ou menos isso tudo resolvido. Então, é um pouco mais barato o divórcio extrajudicial. Só que ele tem que preencher todos os requisitos. E hoje, em força da pandemia, o CNJ já possibilitou a faculdade das partes irem pelo divórcio online, né? Então, você não precisa nem encontrar as partes mais. Você faz todo o procedimento pela forma virtual. Então, isso aí são todas as possibilidades. A Sabrina, nossa amiga, ó, um beijo. Então, dentro dos divórcios, quais os direitos que as partes têm? Partilha de bens, e aí vai depender do regime de bens que foi escolhido ali para aquele casamento, mas as partes, salvo no regime da separação total de bens, nós temos que cada um dos cônjuges tenha os seus direitos sobre aqueles bens que foram amealhados dentro daquela vigência do casamento, né? Então, no regime da comunhão parcial, os bens comuns 50%, na comunhão universal, o patrimônio ativo, 50% para cada um, seja ele anterior ou posterior ao casamento, mas aí eu não vou me alongar nisso aqui, porque a gente acaba entrando numa outra esfera. Tem o direito a alimentos, então a parte que não tem condições de prover o seu próprio sustento, ela tem direito a pleitear alimentos para si e para os filhos, e tem direito à questão das guardas dos filhos. Então, a guarda hoje, ela é uma questão relacionada, que pode ser tanto unilateral, como temos aí a guarda compartilhada também, tá? Estou perguntando qual o cartório que está fazendo divórcio online, Aline. Os cartórios de registro civil, o próprio cartório onde você já faz o divórcio extrajudicial, eles já estão habilitados pelo CNJ para fazerem os divórcios no formato online. Tá? Então, esse divórcio extrajudicial tem que ser feito no mesmo cartório de registro civil, né? No mesmo cartório que você casa, você vai lá e faz o divórcio. Peraí, então isso é importante. Isso é importante. Obrigatoriamente tem que ser registro civil, tá? Cartório de notas ou qualquer outra natureza, eles não têm essa competência funcional para poderem fazer a escritura pública do divórcio extrajudicial. Então, não precisa procurar os sites especializados em divórcio online que está tendo, porque saiu até uma reportagem lá de pequenas empresas, grandes negócios, um pessoal que está, assim, como é que se diz? Aproveitando essa oportunidade, expandindo esse tipo de negócio. Né? Eu sugiro às partes que procurem os próprios cartórios das suas cidades. Então, não precisa pagar a parte nesses sites especializados. Pode procurar o cartório, mas tem que ter o advogado junto, né? Sim, é obrigatório a presença do advogado. Quando começou essa questão do divórcio extrajudicial, muitas partes procuraram da dissolução da união estável também. Muitas partes, procuravam o cartório, chegavam lá, né, com a certidão de casamento, falavam assim, nós viemos nos divorciar. Só que não é nesses termos. Você tem que ter uma petição, você tem que ter assistência de um advogado, você tem que estar aparentado, assim, você tem que estar resguardado por toda a questão jurídica. Então, não adianta você chegar lá, simplesmente falar, olha, eu vim me divorciar, que não vai ter como. Eu não tenho condições de pagar um advogado. Vai para a Defensoria Pública. Ou Defensoria Pública, né? Os núcleos de prática, né? Os núcleos de prática de faculdade. A maioria das cidades já tem as defensorias públicas. E se não tem, procurem ali, né, dentro do Poder Judiciário local, qual que é a recomendação deles ali, se tem algum dativo, se tem um advogado dativo, alguma coisa nesse sentido. Mas vocês têm direito à assistência judiciária, aquelas pessoas que comprovadamente não têm condições de quitarem, né, os honorários advocatícios.
E Isso. tem a questão da guarda dos filhos. A guarda hoje, em regra, é a guarda compartilhada. Essa guarda compartilhada, ela tem necessidade de preencher alguns requisitos, mas é a nossa regra. Mas caso, vamos supor, o pai do meu filho não tem condições de exercer essa guarda, ele é viciado, ou ele foi embora, né, ele se mudou, aí vai para a guarda unilateral. E aí vai depender de cada caso, a gente não tem como tratar isso de uma forma muito específica, porque vai depender de todas as questões relacionadas ao caso concreto. Mas Isso. nós temos esses direitos. E eu trouxe 2 temas aqui que são importantes, questão da responsabilidade civil, tá? É possível pedir dano moral na ação de divórcio? Sim. Eu acho que é. Então, é. Mas, assim, existem algumas situações. Por quê? O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de dano moral entre pares em caso de uma traição. Então, vamos supor, houve um requisito de infidelidade, um caso de infidelidade, e você vai ali e ingressa com uma ação de dano moral, tá? E aí é uma ação paralela, não é uma ação dentro dos autos do divórcio, é uma ação paralela, que você vai tocar em relação ao seu ex-cônjuge, pleiteando aí uma indenização pelos danos que ele te fez sofrer, né, moralmente, por força daquela traição. Só que essa decisão, esse dano moral, ele tem que ser em face do cônjuge. Eu não posso pedir dano moral do terceiro. Eu não posso ir lá pedir dano moral da mulher com quem meu marido se relacionou. Porque o dever de fidelidade é dele comigo. Ela não tem dever nenhum comigo. Ela não tem obrigação nenhuma comigo. Então, eu não posso pleitear dano moral a ela. A não ser, lógico, que ela venha aqui na porta da minha casa, ela faça um escândalo, que ela me encontre na rua e faça um escândalo, que ela me ofenda, que ela me passe mensagens me ofendendo. Aí já é uma outra questão. Agora, se aquela pessoa que manteve-se inerte, escondida durante todo o período ali daquela relação e nunca te procurou, nunca te ofendeu, né? Ela, como se ela nunca tivesse existido, não cabe a indenização de dano moral em face dela, certo? Vai caber em relação a ele, porque o dever de fidelidade é ele. Quem traiu o combinado entre vocês, quem te gerou dano moral, foi ele, não foi ela. Mas aí, caso ela venha te ofender, te criar uma outra situação, você pode sim pleitear dano moral, mas não pela infidelidade. Não pelo dano, pela ruptura do casamento decorrente da infidelidade, mas sim em razão desses outros danos que ela causou, tá? A tributação sobre os bens declarados, sim. Sobre o valor dado nos bens dentro da petição inicial. Gente, eu tô vendo muita gente dando oi à Aline aqui. Um beijo para todos vocês, tá? Deve ser tudo seus alunos, Aline. Eu seus falei alunos, seus pra amigos. entrar lá, fala um oi à Aline para eu ver. Então, Aline, vou só Eu voltar vi que meu rapidinho. amigo Bruno entrou. Não, tem muita gente Rogério legal. entrou. Tá muito bom aqui. A tributação, essa questão da tributação sobre os bens declarados, antes de você ir para o outro tema que você separou, é uma coisa que perguntaram também para mim quando a gente estava divulgando aqui essa live, né? Porque as pessoas não têm noção, não só dos custos para dar entrada no cartório. Eu estou falando assim, quando você arrola os bens ali naquela petição, parece que também tem uma tributação em cima de cada bem que você arrolou ali, que vai para o divórcio. É o seguinte, quando você vai fazer o divórcio, você paga as custas judiciais, você vai dar entrada no processo, então você tem custas. Esse valor das custas é de acordo com o valor que é dado na petição inicial. Então, vamos supor, você tem 1 milhão em patrimônio, você vai colocar o valor da sua causa de R$1 milhão. E é sobre esse valor que o Tribunal de Justiça vai calcular as custas para você ingressar com a ação. Tá? Então, mas aí é custas judiciais ou é tributação que vai para o Estado? Não, para o Estado em si. Tem várias. Não é barato. Mais barato casar do que descasar. Então, você tem as custas judiciais, que é sobre o valor total dos bens. Você tem os honorários advocatícios, que eles serão calculados também. Aí os advogados acabam calculando também sobre o valor dos bens e da dificuldade. Se for, nós já temos um acordo pronto, é só pedir homologação. A gente acaba, né, os advogados acabam fazendo um valor mais baixo em razão do trabalho ser menor.
Nós temos litígio, eu tenho que brigar pelos alimentos, eu tenho que brigar pelos bens, eu tenho que brigar pela guarda dos filhos, eu tenho que brigar por tudo, eu tenho que brigar pelo dano moral, eu tenho que brigar por tudo. Aí o advogado acaba cobrando um pouco mais de honorários, porque vai ter um trabalho maior em relação a isso, né? A Giza tá falando que quando de você vai te chamar, Aline. Ela já sabe tudo, ela foi minha aluna. Então, nós temos essa tributação. E tem ainda a tributação dentro da Agenfa, tá? Então, o que acontece? Se há um ganho de patrimônio maior de um para o outro, vamos supor, se eu não faço a divisão 50% para cada uma das partes, eu gero a possibilidade de tributação de imposto mesmo. De imposto de um bem dos bens de um cônjuge para o outro. Mas aí, quando não há uma divisão entre os pares de uma forma igualitária. Porque aí existe uma coisa que a gente chama de ganho de patrimônio, ganho de capital. Houve um ganho de capital, houve uma doação, né? Se eu tenho 60 para um e 40 para o outro outro está ganhando aí. Um está ganhando mais que o outro. Então, houve uma doação e você vai pagar imposto sobre aquilo ali. Entendi. Então, é quando vocês, caso alguém vá se passar por isso, eu espero que ninguém passe. Tem um aí que diz que espera não precisar de você. É a Tayane Alves. Ela disse que não está querendo precisar de você, não. Mas caso alguém precise, gente, procure uma boa banca advocatícia. Tá? Porque, e assim, outra coisa, direito de família é um ramo específico do direito. É igual ao direito de trabalho, é igual ao direito tributário. É a mesma coisa de você chegar num cardiologista e falar que você está com uma dor no estômago. Ele tem uma noção clínica que ele vai conseguir te passar, mas ele não vai conseguir te passar ali algo específico. Então, procure um advogado familiarista. Especializado naquela área. Que entenda do assunto para que você não tenha aí um problema futuro. Deixa eu só fazer um parênteses nessa questão, porque realmente também, quando for também para conversar sobre as questões psicológicas e financeiras, também procurar as pessoas que sejam especializadas em terapia familiar, em terapia de casal, porque a gente tem muito psicólogo generalista que entende de outras áreas. Então, voltando assim um pouquinho uma pergunta, logo no início teve uma pessoa que perguntou assim, o advogado, ele tem esse papel de fazer uma intermediação entre as partes para elas não se separarem? Eu acho que até entrou um pouco na área da psicologia, por exemplo, mas responde aí, Aline, quando chega para você, e você como professor de Direito de Família, vocês entram na seara de conversar, de dialogar, de tentar ver o que as partes querem realmente, ou vocês recomendam para o psicólogo onde que vai onde que vai o outro, a outra área? Não, a gente sempre questiona, assim, olha, realmente é essa a decisão de vocês tentem a possibilidade aí de fazer um acordo, vocês estão decididos? Estamos. Entendi. Não estamos. Eu acho que um quer, o outro não quer. Aí eu pelo menos, quando eu advogava, né, mas hoje eu oriento meus alunos no seguinte sentido. Olha, gente, se vocês se depararem com isso, peça para procurarem talvez uma terapia de casais. Às vezes a pessoa ainda não está naquela certeza, né? Aquele quer, mas não quer. Eu quero, mas eu acho que ainda a gente ainda consegue reverter isso aí. Eu oriento que procurem uma pessoa especializada. A Giza está falando que tá falando o melhor advogado do Brasil, doutor Rosival Cunha, também acho. O marido da eu espero que você não passe por isso novamente, porque minha amiga Lu não precisa disso, né? Gente, mas os alunos que vocês envelheçam juntos. Esses alunos junto com esses 3 filhos maravilhosos que vocês têm. Esses alunos da Aline são muito puxa-saco. A Giza, a Aline está falando que ela acha, sim, que faz parte da advocacia tentar intermediar. Mas a gente faz aquela intermediação superficial. Olha, gente, vocês estão certos, né? Vocês querem, vocês não querem. Porque está dentro do papel do advogado, assim, no novo Código de Processo Civil, está dentro ali do papel do advogado, do juiz, do promotor, tentar sempre a conciliação entre as partes. Seja em juízo ou fora dele. Mas a gente faz uma análise superficial. Eu não tenho como entrar dentro da seara do casal e falar assim, então, da dinâmica. Vocês resolveram se separar, o que está acontecendo? A gente não tem conhecimento para isso, a gente tem o conhecimento jurídico. Né? A gente tem aquele conhecimento assim, se está certo, vocês realmente não querem pensar melhor. E tem gente que chega e vai falar assim, não, nós já estamos separados há 2 anos, nós estamos só
resolvendo aqui as questões jurídicas mesmo. A nossa vida já se desfez. Nós não Sim, temos mais nenhum vínculo. Agora, se a sim. pessoa chega ali com dúvida, aí eu acho que vai para vocês, vai para o Isso. psicólogo. Né? A gente não É. tem esse conhecimento de entrar ali na vida da pessoa e falar assim, olha, então vamos analisar aqui, vamos constelar, vamos fazer qualquer coisa, vamos fazer uma Nossa, terapia. Né? A gente não tem esse conhecimento e nem essa possibilidade. Mas dentro do direito tem a necessidade da conciliação, tentativa? Tem, claro, sempre vai ter. Tanto é que quando você chega para fazer o divórcio, a primeira coisa que o juiz vai perguntar, olha, vocês não têm interesse em se reconciliar? Realmente é essa a decisão de vocês? O juiz vai forçar eu, ali uma conciliação. Mas é eu uma vou até te conciliação falar, também, Aline. Eu vou a até te conciliação falar. também, assim, formal. Olha, Aham, porque se a pessoa fala, não, eu quero, estou decidido, então vamos tocar à frente. Ah, não, eu não quero. Aí você fala assim, não, então vamos parar e vamos procurar um psicólogo, né? Encaminha para os aham. psicólogos. É A gente não tem a interessante. gente não tem esse conhecimento técnico para entrar na seara do motivo do divórcio e etc. Sim, sim. É interessante porque né, eu já tive uma separação uma vez e eu vou até confessar, eu achei incômodo o juiz me perguntar isso, porque eu já estava separada há um tempo, eu já tinha convicção da minha decisão, eu estava lá só para assinar os documentos mesmo, né? E na época, muito tempo atrás, gente, meu Deus, nem tinha essa possibilidade de fazer direto no cartório, realmente tinha que ser direto no fórum. E eu achei que foi até ruim. O juiz falando, você não tem certeza? Ele, cara, perguntou umas duas, três vezes. Eu falei, cara, não quero. Eu assina logo esse negócio, eu quero separar. Então, Acaba assim, logo com isso, né? acaba logo com isso. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui. Deixa eu Aline, só peraí, concluir essa responde a questão menina. da. E responder aqui, também tem o Roseli falou que o advogado tem que olhar fora da emoção, é só uma orientação, uma conciliação, não é para entrar realmente na seara da dinâmica do casal. Pode terminar, né? Pode concluir. Só concluindo aqui a questão do dano moral, então existe a possibilidade de dano moral, mas em relação ao cônjuge, não ao terceiro. Uhum, E aí, é só para ilustrar aqui a questão da responsabilidade civil, eu uma vez fui dar um curso de pós, até num curso de psicologia de família, e eles tinham um módulo lá de direito de família. E aí eu fui dar essa aula lá sobre isso. E aí eu comecei a falar, tal, e lá no fundo da sala tinha uma moça que começou a chorar. Aí eu falei, meu pai amado, o que está acontecendo? nossa, sim. Nesse momento você finge demência, foca num lugar ali, num ponto, e vai tocando a aula, porque você não pode parar. E aí, no final da aula, ela veio me procurar, professora, eu queria conversar com você. Eu sou casada há mais de 20 anos, eu era, né, casada há mais de 20 anos, eu tenho 3 filhos, eu me envolvi com uma pessoa, e eu me apaixonei por essa pessoa, e foi nesse período todo que eu tô com meu marido, foi a única vez que aconteceu isso e tal. E ele sempre dizia que eu era linda, que era maravilhosa, que gostava de mim e tal. Nós fomos nos envolvendo até o ponto que eu saí de casa, larguei meu marido, trouxe meus filhos, me divorciei para ficar com essa pessoa. Quando eu cheguei para ele, falou assim: cheguei, estou livre, agora a gente pode viver seu romance. Ele falou assim: não, você tá louca? Nunca te prometi nada. E outra, ainda, olha o teor, aí o que mais amagoou. Eu não vou assumir uma pessoa que trai o marido. Ah, tá Aí vendo? ela falou assim, não, mas calma aí, eu não sou a pessoa do baixo meretrício, né? Eu me envolvi com você, eu estava numa fase carente, eu me envolvi, né? E você sabia disso e tal. Não, eu não tenho coragem de apresentar para minha família uma pessoa que traz marido. Eita, e Aí aí? o desespero dela, né? E aí ela falou assim, eu queria entrar com uma ação de dano moral em face dele, eu posso? Falei, olha, qual que é o difícil aí? Você provar. Uma você provar a Hum, ilusão, uma você provar. E aí outra, você vai se expor, você vai chegar, você vai tornar esse seu caso extraconjugal público, né? Porque até então ninguém sabia e tal, acho que nem sabe mais ainda. Mas como é que você vai provar isso? Eu falei, olha, a melhor coisa que você faz é deixar os seus filhos na casa da sua mãe no final de semana, você afoga numa garrafa de vinho, numa panela de brigadeiro, numa bacia de pão de queijo. Escuta a Marília Mendonça. Escuta a Marília Mendonça até. Não, toma até um soro. Como vai na farmácia, compra um soro lá para Meu você poder Deus.
reidratar, mas não é o que fazer. Infelizmente você foi, né? Acabou sendo iludida e foi uma pessoa que não Sim, tinha os mesmos aspectos, os mesmos anseios que você, mas não cabe dano moral. sim. Caberia sim, se você tivesse prova e etc. Mas você não tem prova. Tudo isso que vocês conversaram ficou entre vocês. Você vai levar seu conhecimento ao juiz, você vai chamar uma testemunha, e aí seu ex-marido vai tomar conhecimento disso, seus filhos vão tomar conhecimento disso. Até que ponto vale a pena você entrar nessa seara? E depois Né? que Então, insistir, se o cara ainda quiser ficar com ela, que custo foi para ela e correr atrás dessa formalização, né? Parece que obrigando a pessoa a ficar com ela. Como é ficar num exatamente. relacionamento que o outro está com você de forma obrigada, que seria nesse caso aí, né? Assim, caso não haja uma. Lógico, se ela tivesse se separado e tivesse dado certo, né? Eles tivessem tocado ali, aquele romance é lindo. Mas é uma situação que é muito pouco comum. E ele foi Uhum. muito, achei assim, ele foi muito duro com ela, né? Ele poderia simplesmente falar, não tô afim, toca a sua vida, né? Vamos ver o que, é que vai virar. Não, eu não vou assumir jamais uma pessoa que traiu o marido. Não, mas Uhum. eu traí com você. Não. Se você trair uma vez, vai trair outras. Então, não Uhum. tenho coragem de te apresentar para minha família. E aí ela passou por tudo isso. Tá? Mas agora eu já terminei a parte jurídica, eu vou deixar aí com você. Porque senão Deixa eu eu... vou falando até. Não, é legal, que é bate-papo mesmo, é isso mesmo. As pessoas elas vão para o primeiro quando querem se divorciar, elas basicamente muitas vezes procuram primeiro o advogado e procuram primeiro o divórcio online, igual estava aqui, ó, 9.900% o aumento da procura no Google. E é interessante que não teve esse aumento todo na procura pela psicoterapia de casal, pela reconciliação, Eu acho que ainda né? existe nos casais, principalmente nos homens, uma resistência muito grande a essa questão da terapia, né? Principalmente Sim, terapia de casal. E meio que falar assim, sim. eu vou vir alguém de fora para vir dar bedelho, meter o bedelho no meu casamento e me dizer o que eu tenho que fazer. Mas eu acho que é Sim. extremamente relevante, né? Eu acho que chega um momento. Mas uma coisa que a gente aprende bastante dentro da psicologia é que a gente não precisa trazer a família toda e nem o marido, nem os filhos, necessariamente para você fazer uma mudança nesse ambiente familiar ou de casal. Então, muitas vezes a gente consegue fazer de forma indireta uma mudança no casal quando a própria pessoa, sozinha pode ser, de forma individual, vai procurar uma terapia. Então, com certeza, tem muita resistência dos homens a ir buscar terapia, mas o que que a pessoa deve fazer nesse momento? Ela própria pode buscar. E aí o que que acontece? Quando a pessoa repensa suas questões, ela também consegue modificar esse casamento. Se houver muita necessidade do outro também, é porque realmente é uma questão do outro, não é uma questão só sua. E casal precisa estar os dois, né? Em muita sintonia. E aí a terapia individual, nesse caso que você está falando, que o marido não vai, que é o mais, na estatística maior, é realmente o homem que não vai mais é a mulher. A mulher ela tem condições de fazer a terapia, modificar o comportamento dela, repensar as questões que ela quer e também ou modificar esse casamento de uma certa forma, colocar, Sim. né? Ou modificar o que ela mesma quer. Mas tem uma coisa interessante que está acontecendo nessa pandemia, na questão das pessoas estarem isoladas. São duas coisas interessantes para reflexão psicológica. A primeira é que o aumento da procura pelo divórcio, coisa que eu também achei interessante, não é só por quem decidiu se divorciar agora. Também está tendo muita procura por quem está querendo resolver a vida. Às vezes está separada, Aline, há 2, 3 anos. O que que Sim, tem muitos acontece? casos nesse sentido. Sim, porque a pessoa, o tempo de isolamento social que a gente está tendo, necessariamente está sendo um tempo para as pessoas, para você próprio. E aí você começa a pensar na desorganização, em coisas que estão desorganizadas na sua vida, o que dá um sinal importante. Significa que você ou estava tão assoberbado de trabalho e da sua vida que você não estava colocando como prioridade a pessoa mais importante, que tem que ser você. Você esperou o período da pandemia, do isolamento, para pensar em você. Coisas que Naquela muitas outra vezes, né? live, nós até falamos da questão da mudança de energia, né? Que quando você se divorcia, existe um processo aí de você se divorciar do contexto todo, de você se divorciar da Claro, família, dos você se família, do divorciar dos social. amigos em Sim. comum, Foi o você gancho tem que que se teve. divorciar do Foi. cachorro, você tem que se divorciar de tudo.
Foi o E às gancho que a vezes as gente pessoas teve, né, para essa demoram a passar live. por isso, né? Foi o gancho que a gente teve para essa live justamente por isso. Porque quando a gente vai falar que uma pessoa está nessa indecisão, nesse sofrimento dentro do casamento, que está nesse separa, não separa, divorcia ou não divorcia, são várias coisas que a pessoa pesa. Então, quando a gente vai pensar no divórcio, não adianta pensar só que o divórcio é um divórcio jurídico. E muito pelo assim, o que a gente costuma dizer? O divórcio jurídico ele é até muito mais rápido, ele é prático, ele é objetivo. Você quer separar, tem aqui a petição, vamos ali assinar os papéis e tchau. Isso aí anda até um pouco mais rápido. O que demora mais é o divórcio emocional. Porque muitas vezes você ainda continua casado, continua de uma forma coligado, conectado de uma certa forma. Principalmente quando você tem filhos. Principalmente, né? Mas a gente, você não quer focar muito em quem só tem filhos, porque a gente está falando do divórcio de uma forma ampla. Pode ser que a pessoa não tenha filho. Então, essa situação que a gente está agora vivendo do isolamento social, ela está fazendo as pessoas refletirem muito sobre coisas que estavam pendentes na vida dela. E tem coisas que estão aflorando em luz neon. Por exemplo, a ajuda estamos falando sempre de estatística, né? As pessoas falam, mas vocês generalizam. Não, é estatística. A ajuda que a mulher não está tendo dentro de casa com o homem que também está dentro de casa. Exatamente. Né? Isso está pesando muito. Então, às vezes a esposa está lá, a mulher está lá acumulando o serviço dela, do home office, mais os serviços domésticos, porque dispensou a secretária do lar, que seja, e mais ainda as tarefas escolares, homeschooling dos filhos. E Todo mundo dentro de casa fazendo bagunça 24 horas por dia e ninguém ajuda. E ninguém ajuda. Isso. Então, assim, a gente tem até relato de homens que colocaram essa questão de até entender o peso que é para as mulheres, no sentido de que realmente tá puxado, tá pesado. Então, tarefas domésticas que já não eram divididas, papéis que já eram indefinidos dentro da casa, ou aquelas coisas que a gente não fala, porque aquilo que a gente não fala é muito mais gritante do que aquilo que a gente fala, ele se tornou exacerbado agora no período da pandemia. Então, se você já tinha um Torna relacionamento... mais latente, né? Exato. Eu não falo nem que um relacionamento já era conturbado, porque às vezes não era conturbado porque as pessoas guardavam as coisas, e agora você não tem como mais guardar porque você está dentro de casa. Então, isso sinaliza uma coisa muito importante, esse aumento do divórcio. Por que as pessoas estão pedindo mais o divórcio nesse tempo? Será que é por... Então, assim, duas coisas são importantes, são interessantes. Aliás, eu vou falar três. A primeira é essa, tá todo mundo dentro de casa, e os papéis não eram bem definidos, e agora está piorando. Segunda coisa... Todo mundo num nível de estresse muito alto, né? Com Assim, certeza. aquela questão que O às vezes acúmulo de passavam despercebido, ou às vezes você meio que tampava o sol com a peneira, porque você saía cedo para trabalhar e voltava só de noite. Isso, hoje você não consegue mais. Isso. O convívio, né? A convivência está maior. Quanto mais a gente convive, mais a gente tem os nossos defeitos, as nossas qualidades exacerbadas e destacadas. Eu lembro que minha mãe sempre falava, por exemplo, assim, a gente sente às vezes falta da família, falava, vai lá morar com a família para você ver. Por que às vezes a família, quando está distante, você sente saudade e briga menos? Porque justamente você não convive o tempo inteiro. A gente briga muito mais porque a gente convive mais. Porque as pessoas, elas olham muito mais para os nossos defeitos. Então, os defeitos e as qualidades das pessoas estão aí em voga por causa da convivência que aumentou. Aí tem um outro problema grave que a gente tem que falar desse ponto também, que além da convivência que aumentou e as pessoas estarem olhando para o outro nesses papéis mal divididos, né? Nesses papéis mesmo, papéis parentais e papéis conjugais que a gente tem. Porque quando a gente fala de divórcio na área da psicologia jurídica, a gente gosta muito de ressaltar esses dois papéis, a parentalidade e a conjugalidade. Para você, ó. Vixe, Nesse Aline, período, eu brigas perdi. constantes por bobagens, implicância e falta de vontade de estar junto pode ser sinais de um final de convivência? Não é, eu digo que é final do diálogo. Eu acho que quando você implica muito e você não quer entrar num acordo, num consenso, não é só porque a convivência ela vai ter que acontecer, e ela está acontecendo. E a gente está vendo situações de pessoas que vão passar até o fim do ano em home office e os alunos dentro de casa. Aí eu pergunto, o que vocês pretendem fazer com o seu relacionamento daqui para 6 meses? Né? Aí a Valdete, minha amiga da Bahia, ela fala, que vocês... Ninguém aguenta um homem 24 horas por dia. Ninguém mesmo, também, gente. Mas o homem também fala isso. Ninguém aguenta uma mulher 24 horas por dia. Acho que está meio a meio ali, né? Exato. Então... Eu acho que, na verdade, ninguém está se suportando, né?
Mas, Ó, no, gente, meu su- chefe entrou aqui, ó, meu chefe Luiz de Júlio. mas essa coisa do Então, eu acho que, na suportar, Aline, é verdade, como eu muito. tô falando assim, ninguém está se suportando. Nem o homem está suportando a mulher 24 horas dentro de casa, nem a mulher está suportando o homem. E aí começa o conflito, né? Mas o suportar implica saber conviver. É estar junto. Então, estar junto é aceitar defeitos, aceitar qualidades. Então, quando você saía de manhã para trabalhar e voltava só de noite, aquele defeitozinho era um defeitozinho, porque você via ele pouco. Agora que você está o tempo inteiro com a pessoa, esse defeito virou uma coisa muito grande, porque você vê toda hora. Você está vendo ali, está brigando o tempo inteiro. Então, é diálogo. Né? Pode ser clichê, pode chover no molhado, mas realmente as pessoas não sabem mais dialogar. E eu quero colocar uma outra coisa muito relevante. Certa vez porque assim, a gente sabe que o divórcio, igual a Aline falou na outra live, né? A morte a gente não tem Rogério, você como vai ser uma fugir. exceção, viu? Vou te dar um prêmio. Eu só não Eu não suporto, como também suporto gosto como mulher. muito. Tá bom, tá no equilíbrio, né? Você Briga e vai ser a gosta, briga e exceção gosta. da regra. Tá equilibrado. Tem uma coisa importante que você falou na outra live, Ellen, que a gente não tem como fugir da morte, não tem como falar, pensar, né? No direito a gente vai falar. Só tá vivo, como é que quem tá vivo tá morto. Então você não pode ficar esperando o dia de amanhã. E aqui, quando a gente vai falar do divórcio também, é quase a mesma coisa. A gente tem que pensar em todas essas variáveis, o que influencia as pessoas. Mas o que eu quero colocar, eu até perdi, mas foi outra coisa. Da violência doméstica que está aumentando. É um outro indicativo também da pandemia, da violência que está Esse é um aumentando. problema grave, né? Esse Grave. é um E problema aí também, e grave. que também tem a ver com divórcio. Porque o que acontece? A gente sabe que a gente casa para ficar casado. Se vier uma reflexão, falta do diálogo, aquela coisa toda, e vier ter que se divorciar, aí é uma coisa. Tem casais que tem que divorciar. Ano passado eu atendi uma pessoa e ela ficou 20 anos casada com um homem e 20 anos sendo violentada fisicamente. Violentada mesmo. Só que aí o que acontece? O que segurava? Além dos filhos, uma situação de pobreza, de dependência econômica, porque aí depende do homem, e uma situação de orientação espiritual, que não é reforçável ela se separar. Então, um orientador espiritual dizia que ela tinha que continuar casada e orando e rezando que ele iria mudar. Só que 20 anos ela Ainda apanhando, colocava ele ela não como mudou. culpada, né? Isso é Muitas uma vezes põe a situação pessoa como clássica. culpada, né? Com certeza. E aí a gente pensa, ali nos bares estão fechados. Eu fiquei sabendo que Goiânia abriu tudo, né? Ontem ou foi hoje, parece que voltou tudo a abrir aí em Goiânia, né? Voltaram os shoppings e o comércio. Mas o Houve que um decreto, depois houve uma liminar suspendendo, e aí, acho que voltou ontem houve agora? uma outra liminar do desembargador Luiz Eduardo Souza, E, deferindo a- aí a abertura do comércio. e abriu tudo. A abertura do comércio, ele nos remete também a uma reflexão interessante. Por quê? Porque como os bares estavam fechados, vamos falar principalmente dos bares e restaurantes, eles estavam fechados, os homens estavam bebendo dentro de casa. Então, já tem muitas pesquisas que estão fazendo a correlação do aumento da violência doméstica com o aumento do consumo do álcool. Então, o homem já bebia, mas ele bebia no bar. Ele saía sexta por happy hour, ia beber e voltava, né? Voltava, sei lá, de madrugada, no outro dia. Mas agora ele não pode beber mais no bar, ele vai beber aonde? Dentro de casa. E aí, dentro de E casa, quando a todo, gente né? fala, só te interrompendo, quando a gente fala em violência doméstica, antes da pandemia, eu passei por uma situação muito peculiar na faculdade. Tinham duas professoras de um outro curso conversando, e aí elas sabiam que eu era do direito, tá? E me chamaram para dar um pitaco. Aí uma falando, porque eu tô sendo muito. Meu marido está me agredindo verbalmente, me xinga, me ofende, me humilha na frente da minha família, me ofende na frente dos meus filhos. E aí eu falei assim, ela falou assim, eu fiquei sabendo que isso também gera violência doméstica, né? Então, eu queria saber, eu falei, olha, gera violência doméstica. Violência doméstica a gente pensa só que é agressão física, mas ela tem também o caráter psicológico, que às vezes é muito mais sofrido para a pessoa do que propriamente a Uhum, física, né? Às vezes a uhum. violência psíquica, ela vai te acabando com toda a sua autoestima, te deixa em depressão, e a física, às vezes, ela acontece no momento ali e finaliza.
Acho que a Aline, a conexão da Aline da internet ficou fraca. Vocês acham, gente? Comenta aí pra mim, se é só aqui em casa. Voltou. Não sei se eu... Voltou, amiga, tava travando. E aí você estava falando da violência psicológica, que às vezes ela é muito maior até do que a física, e estava travando. A Roseli está confirmando que estava travando. A Marla também. Caiu ainda não. Para mim tá aparecendo. É ela, mas tá rodando aqui, sumiu o áudio. Fala, Aline, vê se travou. Ser identificada, psicológica, às vezes a vítima nem sabe. Voltou não, tá cortando, caiu, travou sim. Tá, a Aline vai voltar, gente. Ela sempre volta. Travou por um tempo, exato. Sim, ficou ruim. Que bom que vocês estão participando, estão acompanhando. Até para falar que tá travando. A Aline tá voltando, tô aceitando de novo. Aí ela vai, a conexão dela estava ruim. Isso, tá voltando já. A Aline tá voltando. Aí, voltou. Voltei. Amiga, voltou. Você estava falando da parte da violência psicológica, que realmente ela é muito mais. Ela é pior para a gente poder verificar. E teve uma aluna aqui, uma pessoa, um participante, que ele complementou dizendo que é muito sutil, né, para poder identificar. Mas volta lá nas suas amigas que estavam Aí conversando. uma professora falou para outra, falou assim, mas para de mimimi, para de frescura, ele nem te bateu. Você tá querendo sair de casa só porque o cara tá te humilhando? Você já engoliu seu orgulho Gente, tantas vezes, engole mais um pouco. meu Aí eu Deus olhei, do eu céu. falei assim, olha, eu nem vou entrar nesse mérito, né? Pois é, porque quando a gente falou na live passada, eu comecei a dizer que o divórcio, ele engloba várias áreas, né? A área jurídica talvez seria a mais prática e objetiva para você resolver, mas muitas pessoas se sustentam no casamento porque você tem o divórcio da questão da convivência com os filhos direto ali, porque mesmo que pressupõe a guarda compartilhada, não é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você tem o divórcio social, que é uma coisa que segura muito, que é Extremamente. uma rede de amigos, uma rede de amizade. Se tiver caso de traição, por exemplo, tenha vergonha. O que meus amigos vão fazer? Porque parece que é uma separação dos amigos. Ó, você fica com esses aqui, eu fico com esses aqui. Não pode, ninguém pode ser amigo do casal, mas não. E Pode ser amigo de um amigo do outro, né? exato. E aí a pessoa às vezes não tem ferramentas psicológicas para lidar com esse lado interpessoal, que é de fazer novas amizades. Então você quer se sustentar no relacionamento por causa daquelas amizades. Você tem o divórcio da parte financeira, que aí daqui a pouco eu abro um parênteses, mas você tem várias facetas do divórcio para você pensar. Muitas delas. Então, às vezes, o que impede as pessoas de tomar essa decisão é porque não tem só o lado jurídico ou psicológico. Você tem muitos outros. Deixa eu ver o que a Rosalina está falando. Pode uma mulher ficar em um relacionamento por dependência emocional, seria baixo? Gente, é o que Com mais certeza. tem, a dependência afetiva. Você tem os grupos MADA, mulheres que amam demais, em todo o Brasil, por exemplo, que atendem essas pessoas. Não é nem atender, é um grupo de mútua ajuda no qual tem muitas mulheres no mundo, não é só Brasil, é mundo, que ficam em um relacionamento pela dependência afetiva. Inclusive, eu tenho um artigo, quem quiser me pede no direct depois, que eu escrevi um artigo relacionando essa questão de você ficar no relacionamento por causa da dependência afetiva e a dependência econômica também, que segura muitos casais. Deixa eu ver o que o Divino está falando. Conheço O muitos Divino é casais meu que suportam aluno. a traição de ambas as partes por conta dos filhos. E é interessante que é o seguinte, quando eu me formei, meu orientador da minha abordagem, que eu sou psicóloga comportamental, fiz uma formação de 3 anos depois que eu me formei. E ele falou uma frase que a gente usa até hoje no consultório. Eu falo a gente porque outras amigas minhas também fizeram, né? Quando a pessoa tá na traição, tá te traindo, é, o outro finge às vezes que não vê, que é o caso que o Divino está trazendo aqui. Por quê? Porque saber vai exigir que você tome uma decisão e que você às vezes não está preparado. Por isso que tem muita gente que finge que nem está vendo a traição. Por quê? Porque eu vou ter que tomar uma decisão e eu não quero tomar essa decisão agora. Então, eu prefiro fingir que eu não estou nem vendo, então deixa ele traindo lá. Tem outras pessoas que vão ainda falar, vou estar traindo, mas está fazendo as coisas dentro de casa, está colocando as coisas dentro de casa. E um divórcio que eu não queria tratar aqui, que é o que eu comecei a falar do caso anterior da menina, é a parte espiritual. Eu não vou nem citar, porque eu vejo muitas coisas assim que
amarram as pessoas a um contexto de violência grave, exacerbada por causa de um contexto espiritual religioso, o que é extremamente doentio e causa uma violência para sempre na vida dessa pessoa. A Aline saiu. Ela pegou alguma coisa para sair. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Complicado. Conheço muitos casais que suportam a traição de ambas as partes por conta dos filhos, exato. Mas filho não sustenta, não segura casamento, não. Por que a pessoa precisa entender que filho não deve sustentar casamento? Quando ela entende que existe o papel de pai e o papel de cônjuge. O papel de cônjuge, ele acaba. O papel de pai, ele não é para acabar nunca. Então, as pessoas precisam... O trabalho do psicólogo jurídico, por exemplo, lá no fórum, ou do terapeuta de casal, quando o casal vai procurar e tem filhos envolvidos nessas questões do divórcio, é trabalhar principalmente a diferenciação desses papéis. Uma coisa é o seu papel de esposo, de esposa que acabou o amor, acabou a relação, acabou a convivência, acabou a tolerância, acabou principalmente, eu acho que os objetivos de estar em comum, os propósitos de estar junto. E existe o papel de pai. Esse papel, ele nunca acaba. E ele não deve acabar. Não é só na convivência. Deixa eu ver aqui, a Aline está me chamando. Está chamando. Deixa eu chamar a Aline, adicionar. Nayara tem uma dúvida. Como denunciar, como comprovar uma violência psicológica? Aí, vou até deixar a Aline falar um pouquinho também. Voltei. Aline, tem uma... A internet aqui tá uma bênção, gente. Mas deixa. Olha só, tem uma pessoa, a Nayara Sanches, ela está falando assim, por exemplo, como é que ela pode denunciar ou comprovar quando tem uma violência psicológica? E aí, já lendo na sequência aqui, ó, a violência ela começa psíquica e na maioria das vezes torna-se física, podendo até levar a vítima a perder a própria vida. Exatamente isso, todo mundo concordando. Aí a Roseli sufoca a emoção negativa dentro de si para não sair e ter que recomeçar. A pessoa se sente inferior e não vê saída, se acha menor por ser traído, tem medo de recomeçar. É isso que eu estava falando um pouco, né, para passar para você, Aline, que você saber de traição, você saber que o casamento tem problemas, exige você tomar uma decisão, exige ação. E muitas dessas pessoas não sabem como agir, é por isso que elas postergam essa decisão. E o que o isolamento social está trazendo hoje para muitos relacionamentos é isso, se deparar com uma posição de que você não pode mais adiar. Porque você está dentro daquela casa, junto com a pessoa o tempo inteiro. Você está tendo mais tempo para você, para pensar em você. Tanto é que tem gente que passa o dia inteiro vendo Netflix, vendo filme. Eu fico vendo, né? Que eu também sou a doida dos filmes. As pessoas falando assim. Eu não sei mais o que eu assisto, eu já assisti tudo. Eu falei, então assim... Nossa, quem é essa pessoa, né? Gente? Eu não tô tendo tempo nem de ler gibi. Não, eu também. Nunca parei de trabalhar. Tô tendo nem a Marie Claire, não tô lendo mais. A gente está tendo esse paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um monte de gente que não parou de trabalhar, que está dizendo que está trabalhando mais, assim, exemplos, professores, que tem que aprender as tecnologias. Nossa. A gente tem uma galera também que está com um tempo sobrando. Pode ser por causa do desemprego, pode ser por causa da questão que não pode sair, tem muitas razões. Mas o tempo que sobra, ele faz você pensar mais em si. E aí tem que tomar decisões. E aí, para isso, eu recomendo. Procure, então, um terapeuta. Tem muitos psicólogos fazendo atendimento online. Tem muitos. Pode me chamar no direct. Não é eu que vou fazer atendimento, não, mas eu tenho indicação para dar e vender. Por quê? Porque para você chegar a falar assim, que eu quero divorciar, você tem que parar para pensar uma coisa importante. Gente, a Covid, se Deus quiser, ela vai embora. Essa pandemia, ela vai embora. Né? Ela vai passar. E aí, você tomou a decisão agora de se separar, aí o normal volta, você trabalhando fora, não tem mais a Covid, tem os filhos, e aí, sua decisão que você tomou? Tem que ser muito bem pensada, né? Tem que ser um processo. O problema é que, assim, a gente também não pode tomar decisão, assim, porque eu vejo muita gente tomando decisões de uma forma muito assodada. Isso. Eu vi até alguma coisa falando esses dias, eu sigo muito o Instagram de autoajuda. Aqui em casa todo mundo odeia autoajuda. A Roberta, ela briga comigo o tempo inteiro, mas eu adoro autoajuda. Eu não vou nem falar. Eu adoro autoajuda, leio tudo. E aí eu tava vendo assim, a pessoa falando, o Insta lá, enfim, falando para não tomarmos decisões no momento de crise, no momento de estresse. Nesse momento agora, não é o momento de você
Não é momento de você decidir vender carro, não é momento de você De decidir comprar nada. separar. De De separar, separar. porque assim, É, as emoções estão tão conflituosas que você não sabe se aquilo ali, se aquela emoção realmente é em decorrência assim, do fim mesmo do relacionamento, ou se é em decorrência daquele momento de estresse que vocês estão vivendo, né? exatamente. Então, só respondendo as perguntas que vieram aí, a questão da violência psicológica. As delegacias da mulher, elas estão extremamente preparadas para isso. E o depoimento, a palavra da vítima tem um poder muito relevante nesse ponto. Então, quem está sofrendo violência psíquica tem, sim, a possibilidade de pedir auxílio, de fazer a denúncia, né? Pedir medida protetiva, da mesma forma que uma pessoa que leva um tapa, que leva um empurrão, que sofre uma agressão um pouco mais violenta. Mas as agressões psíquicas, na minha opinião, são até. Tá travando de novo, amiga. Tá travando de novo, amiga. Travou de novo ali. Logo na hora que ela está colocando aqui a importância do lugar para se fazer a denúncia e de que como é importante hoje a voz da vítima, o relato da vítima, realmente. A Aline está falando uma coisa, eu acho que ela vai entrar e vai sair de novo. Mas a Aline está falando uma coisa importante. Ó, a Aline caiu. O Mário César Portela e Leandro Carnal vem falando muito disso sobre a saúde mental, para a gente não tomar tantas decisões que sejam importantes e decisórias mesmo, né? Assim, nesse momento de pandemia, porque vai passar. A gente está com as emoções muito à flor da pele. Vai, amiga. Começou a travar. Pode falar da Não, violência falando assim, psicológica. alguém perguntou aí sobre a questão como é que faz a prova, né, da violência psíquica. As delegacias especializadas em violência doméstica estão, né, a delegacia da mulher está bem preparada, a palavra da vítima tem um peso forte e tanto a violência física como a psíquica, elas são consideradas como violência doméstica e garantem aí à vítima todas as suas medidas protetivas, o afastamento da pessoa de casa, então tem tudo isso. Né? E eu acho que a violência psíquica, ela até é ela é muito mais grave, na minha opinião, do que a própria violência física. Porque você quando a fica muito pessoa mais chega difícil. na violência física, é porque ela já passou por todos os estágios da violência psíquica. Ela já É uma passou pela humilhação, escalada. ela já passou pela agressão verbal, ela já passou pelo xingamento. Então, assim, o último estágio é o físico. Então, a pessoa já vem sendo agredida há muito tempo, né? É uma escalada perigosa. E até assim, Ó, porque meu o primo nosso. lindo. Menino, aí. É porque o nosso tempo está até acabando. Deixa eu só comentar uma coisa, pegar esse gancho seu aí, de que a humilhação também ela pode ser o início de uma escalada de violência que lá na frente vai chegar na física. E eu só para citar uma questão importante do divórcio, quando eu trabalhava no programa Super Endividados aqui do TJDFT, infelizmente é um programa que mudou a gestão e aí o programa não existe mais. Eu quero dizer assim, que eu ficava impactada com tipo 90% dos casos que eu atendia eram de mulheres separadas e a renda cai muito, o padrão de vida cai bastante e elas iam parar no programa para resolver sua questão de superendividamento. E aí eu tenho uma pesquisa que eu gosto muito de falar dos meus cursos, eu tenho um post no Instagram, que é a pesquisa que já identificou que mais 70% da UBS, um banco de investimentos, feita no ano passado, mais 70% das mulheres entrevistadas que eram divorciadas, elas ficavam surpresas ao saber que o marido não tinha aquele dinheiro todo, que não sabia como mexer com as contas. Isso é uma coisa, Ou Aline, se que eu vou te tinha, estava em falar. nome de terceiros, né? O que acontece muito. Exato. E é interessante notar que é uma outra coisa que sustenta. Então, a gente falou, né, divórcio social, divórcio jurídico, divórcio psicológico, divórcio dos filhos, entre aspas, mas também tem essa parte, como eu vou enfrentar o divórcio financeiro. Então, a gente percebe muito na questão da educação financeira que, a Liana aqui com a psicologia econômica, que tem muita gente também que tem medo de divorciar porque vai ter que aprender a cuidar das suas contas, a cuidar das suas finanças. Por outro lado, a gente também tem na literatura já da educação financeira que quando as mulheres elas começam a se interessar pelas finanças da família, ela toma as rédeas e muitas vezes a família deslancha.
Então, o que, assim, para começar a encerrar, que o nosso tempo já vai começar a terminar, eu queria deixar uma mensagem aqui, tanto para a psicologia quanto para a parte de educação financeira. Pensar, planejar, não deixar para o amanhã. Pensar que é sério que eu vou falar agora, pode doer, mas nós somos sozinhos no mundo. Pode estar casado, pode ter 10 filhos. Cada pessoa é sozinha no mundo. A pessoa vai ter que dar conta dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas finanças, da sua área profissional, acadêmica, etc. Sozinha, sem depender do outro. Se o outro vier, ele vem para somar. Que bom, eu posso potencializar mais ainda aquilo que eu já tinha para mim. O problema é que as pessoas ficam na dependência financeira dos filhos, etc. E isso vai segurando o relacionamento, às vezes, que já está muito desgastado. Nós já estamos Às falando vezes já aqui acabou há muito tempo, né? Às vezes já nem existe mais. O que eu vejo Exatamente. muito hoje também, muito casamento de aparência, né? Assim, Uhum, a gente fica uhum. cada um dorme num quarto e etc. Né? Já está separado muito tempo dentro de casa. E aí? Né? Como diz a Marília Mendonça, né? Como a gente já falou da Marília Mendonça, a pessoa vira saudade dentro de casa, né? Eita, Marília Mendonça tem muita música para essa live do Tifócio, né? Eu lembrei de Vamos várias fazer uma músicas live com as dela. músicas da Marília Mendonça, né? Olha, vai ser. Não, toda vez que a gente acaba as lives, a gente tem um gancho, né? Caramba, vou Fazer uma pegar live analisando as músicas da Marília Mendonça. letras da Marília Mendonça. Próxima live. Cara do céu. Ali nós somos foda. Toda vez que a gente tá acabando a live, vem a dica da próxima. Pronto, a gente Então, vai assim, pegar a uns pessoa às trechos. vezes vira saudade dentro de casa, né? Sim, sim, exatamente. Já estão separados dentro de Já casa há muito existe a tempo. separação ali dentro daquela casa e estão apenas É, dentro do mesmo quadrado, ali dentro do é. mesmo imóvel, mas Uns vão fazendo, né? Porque é igual cada um uma para um lado. construção. Ele tem que ser uma construção, né? Você tem uma pessoa construindo de um lado, é igual uma empresa que tem dois acionistas. Se só um bota o dinheiro e o outro não bota, então a empresa vai falir. Então é isso que às vezes eu costumo falar no consultório para algumas pessoas quando vem falar coisa de casal. Dani, Vem, não né? mandar o Diego embora, não. Estou de olho aqui. Já tentei mandar um embora, mas Pode vir comprar blusinhas na 44, que semana que vem já está tudo aberto. não vai comprar Passar o blusinha, final de não, semana porque não tá comigo. tendo festa. Não, senhora. Aí vai vir aqui, educadora financeira, e falar: vai comprar blusinha nenhuma, não, porque você não tá saindo, você Mas é não tá indo pra festa. a desculpa da minha prima vir me visitar. E ela vem passar o final de semana comigo, tá? Das minhas primas virem me visitar, elas vêm passar o final de semana comigo. E aí a gente tem a desculpa da blusinha na 44. Amiga, hoje eu tive que comprar umas roupas para minha filha e para mim aqui do frio, né? E eu fiquei pensando, gente, como é que pode? Um tanto de roupa bonita, eu falei, passei direto. Falei, vou comprar para quê, gente? Eu não tô saindo, tô em isolamento, para que eu vou Hoje gastar ela dinheiro com falou isso, eu isso? falei, pode vir comprar, os shoppings já estão abertos. Ela falou assim, como assim? Eu tô em home office, eu tô de pijama o dia inteiro. Pijama. É muitos pijama e moletom. Você pensa, hoje eu tinha aquele vestido lindo e aquele moletom. Você acha que eu comprei o vestido lindo? Comprei foi um moletom. Mas é papo. Olha, eu confesso que no Precisando começo da ficar bonita quarentena em casa. A mas eu Roseli tá fiquei certa. consumista, viu? Acho que eu surtei nos primeiros dias. Gente, o que eu comprei. Mas, ó, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, e a gente pode marcar outra live sobre isso aí. Eu tenho listado já as coisas que aumentaram os gastos das pessoas e os que não aumentaram. Ali no Instagram deu o nosso contador de coisas. Vamos falar a mensagem final. Então, assim, eu acho que a live foi muito produtiva, é muito tema, é muito Foi assunto. ótima. O pessoal gostou bastante. Eu acho que a gente pode falar sobre isso em outro momento, né? Mas a gente vai pegar aí as Próxima músicas da live, Marília análise Mendonça. das letras da Marília Mendonça. Vai lá, mensagem final, amiga. Gente, adorei, né? Como sempre, foi maravilhoso. Meus alunos, meus primos, eu coloquei lá no grupo dos primos hoje para todo mundo entrar. E meus alunos, minhas amigas, vi muita gente passando por aqui, meus chefes. E foi maravilhoso. Que venham a próxima, né? Daqui a uns dias a gente faz outra aí, analisando a Roselita, questão jurídica e e psicológica financeira. Ó, o tema outro aqui, ó. Se Ó, ficar aqui muito no de Shopping qualquer de jeito, Goiânia gera tem divórcio. Gerivá, viu? Não tem desculpa de que o Gerivá fechou, não, pra você não vir me ver. Amiga, adorei te rever. Nossa live de 15 em 15 dias. Um A gente se beijo. vê então daqui a 15 dias de novo e a gente chama o pessoal. Gente, obrigada a participação de todos vocês. A gente vai gravar descer esse vídeo e botar lá no YouTube para quem não assistiu, para quem quiser assistir depois de novo. Beijo para vocês. Quem tiver dúvidas na área jurídica, pode postar aqui no meu particular. Quem tiver dúvida na questão financeira e psicológica, pode mandar aí para a Meg, que a gente vai resolvendo. Tá Bem bom? lembrado. Chama a gente no direct. Chama no Beijo, direct gente. aí. Até a próxima live. Beijo.
Tchau, Beijo, tchau, gente. amiga. Foi Vou ótimo. em Goiânia, hein? Daqui uns dias. Pode Beijo. fazer sobre make-up? Ah, eu sou expert. Eu não vou, não. Faço isso aqui, não. Eu Beijo, faço. gente. Fazer um tutorial. Tchau, tchau. Beijo, tchau, amiga. Beijo, gente. Foi ótimo.